Boa noite, turma boa da Prime Web TV. São 19 horas e 1 minuto em Rio Verde, a capital das oportunidades, a capital do futuro que também se constrói no presente. Hoje a gente fala de um tema que me toca bastante, porque eu sou casado com uma nordestina, minhas filhas têm sangue nordestino também, e a gente vai falar sobre a força do imigrante nordestino na construção do desenvolvimento de Rio Verde. A Rio Verde nordestina, a Rio Verde que muitos conhecem, mas ignoram, né? Então hoje a gente vai falar com o professor Fernando Uma, ele que fez uma tese de doutorado falando sobre a realidade do migrante nordestino, e também o nosso convidado especial, que é o professor Luiz, que fala diretamente da cidade de Uruaçu, Goiás, que também vai falar um pouco aí da questão do acolhimento do goiano com o povo nordestino. Tem perguntas para Fernando Uma ou para o professor Luiz? Só mandar aqui no 64992775578. O programa que faz você pensar está entrando no ar e eu já dou meu boa noite ao professor Fernando Uma. Fernando Uma, seja muito bem-vindo aos estudos da Prime. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. E é um prazer muito grande estar aqui com você de novo e dessa vez falando sobre essa grande e bela participação do trabalhador nordestino na construção de Rio Verde. É com alegria, inclusive, que nós recebemos hoje o Luiz que fez parte desse trabalho, que é migrante nordestino, que é foi professor aqui na cidade de Rio Verde, e tem uma alegria muito grande de ter podido contar com ele, com uma das cartas de vida que foi escrita por ele e que está dentro da tese, para que a gente pudesse gerar os resultados e trazer toda a discussão. Então, é um tema, como você disse, e eu já percebi que seu coração é nordestino também, e o meu também, parte dele com certeza é ainda mais agora, após ter feito essa tese, e ficou um trabalho muito bonito, foi defendido na semana passada, e vai ser importante para a gente poder apresentar um pouco da população nordestina que mora aqui em Rio Verde. Professor Luiz Ricardo Oliveira da Silva, ele também é cordelista, né? Os poemas nordestinos, né? Os poemas de cordel são bastante algo que ilustra muito o sentimento do povo do Nordeste e que é algo que a gente poderia estar incentivando também aqui em Rio Verde, e é algo que poderia estar diminuindo um pouco da saudade do nordestino, e a gente deixa isso de lado. Acho que isso não é importante, mas isso é importante. E ele é de natural de Arapiraca, no estado do Alagoas, e foi um dos sujeitos que está na pesquisa do professor Fernando Uma, que fez as cartas, como o professor disse, e também vai participar desse programa hoje com a gente. Boa noite, professor Luiz Ricardo, seja bem-vindo à programação da Prime. Muito boa noite a todos, é uma satisfação enorme estar aqui participando dessa entrevista, dessa live. Eu fiz parte, a minha história foi contada nessa tese, como o professor Fernando descreveu. Ele me pediu para fazer parte dessa história, ele me pediu para fazer parte dessa pesquisa, e eu, de forma grandiosa, de forma gratificante, escrevi, descrevi e narrei a minha vida profissional, a minha vida acadêmica e a minha vida de amizades que eu construí no município de Rio Verde das Abóboras, que eu falo com muito orgulho e falo com muito amor, e falo com muita propriedade, que foram 6 anos de muitas conquistas, foram 6 anos de não só conquistas pessoais, não só conquistas materiais, mas também de conquistas sentimental, Por que sentimental? Porque, como você falou, Bruno, onde eu passava, as escolas onde eu ministrei aulas, as escolas onde eu trabalhei, eu sempre deixava um pouquinho da semente cordelista. Eu trabalhei em algumas escolas da rede municipal, eu ministrei algumas aulas na rede estadual, eu trabalhei em algumas escolas da rede privada, e lá nessas escolas onde eu atuava, eu sempre deixava o legado da literatura de cordel. A literatura de cordel, como o professor Helder Pinheiro fala em um dos seus livros, Cordel em Sala de Aula,
ele diz o seguinte, que a literatura de cordel é o poema popular em versos. É uma linguagem simples, é uma linguagem coloquial, de fácil acesso. Então, para mim, é gratificante eu estar aqui hoje, falando de Rio Verde, falando para Rio Verde e falando por Rio Verde, né? Uma fala nordestina, uma fala que teve suas conquistas, mas também teve suas angústias. É necessário a gente falar sobre isso, tá? Então, mais uma vez, uma noite maravilhosa, uma excelente noite a todos. Eu deixo meu boa noite para o professor Fernando, assim como para você também, Bruno, e para os nossos colegas telespectadores. Obrigado também, uma boa noite para o senhor. Professor Fernando, primeiramente, vamos fugir um pouco aqui do nosso script aqui, mas o senhor tem ele é natural de São Paulo, até onde eu sei, mas tem umas raízes no sul do país. Por que você despertou esse interesse pelo público nordestino, pelo povo nordestino de Rio Verde? Então, Bruno, eu sou um migrante. Então, desde que eu me conheço, desde pequeno, eu migro. E, na verdade, essa migração, ela começa uma migração pendular, ou seja, eu nasci na cidade de Taboão da Serra, que é a região metropolitana de São Paulo, e todos os dias de manhã eu já migrava com meu irmão e com meu pai até o colégio. E depois com a nossa irmã, que ela cresceu, então nós fazíamos essa migração. Meu pai saía todo dia de manhã para trabalhar e nós íamos para estudar na capital. E isso ou de carro ou de ônibus, e aí era de 45 minutos a 1h e tanto ali no trajeto. Isso ida e volta. Então a minha vida toda ela acabou se processando em função dos estudos muito mais na capital. E na região metropolitana ela se tornou a cidade dormitório, na verdade. Então era a cidade onde nós íamos para casa basicamente para dormir. Bom, em que pese isso, né, o que nós vemos, e depois minha mãe era paulista, meu pai era gaúcho, e por isso eu tenho raízes tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, e em que pese isso, o que acontece é que o ato de migrar e essa questão de ser migrante, ela sempre trouxe, assim como o Luiz falou, vários ganhos, mas também traz muitas dificuldades. Então, nós temos que tentar colocar na balança, né, quais os prós e os contras desse deslocamento. Porque, na verdade, o que acontece, e que nós entendemos enquanto geógrafo, não é que a população migra. Nós entendemos justamente o contrário. Quem migra é o capital. Quem migra é o trabalho, é a empresa, é a indústria. E nós, então, vamos atrás desse trabalho. Vamos atrás dessas oportunidades. Como, por exemplo, você faz na abertura do programa, né? Às vezes você coloca Cidade das Oportunidades. Mas quais são essas oportunidades? É uma oportunidade de trabalho, de emprego, que foi a que me aconteceu, por exemplo, quando eu venho para Rio Verde. Então, a minha última migração, ou a minha mais atual migração, que já tem 12 anos, que eu moro em Rio Verde, ela se deu em virtude, por exemplo, da abertura do Instituto Federal Goiano, da ampliação dessa estrutura toda educacional que foi possibilitada e, consequentemente, a abertura de vagas. Sim. Nessa abertura de vagas, nessa abertura de cursos, o que eu faço? Termino meu mestrado no Rio Grande do Sul, aparece a oportunidade de uma vaga para docente aqui no Instituto Federal Goiano e eu venho fazer o concurso. E aí faço o concurso e migro mais uma vez. Ou seja, o que a gente tem que ter em mente é que existem cidades que vão potencializar ou vão propiciar essa migração. Existem cidades que vão fazer com que nós nos desloquemos com maior intensidade. E é o caso, por exemplo, de Rio Verde. E isso tudo dentro de um contexto
aí dessa modernização da agricultura. Esse exemplo que o senhor deu da migração do capital é um exemplo bastante interessante. Eu posso usar também de referência a antiga Gessi Lever, que saiu de Rio Verde, foi para Goiânia, que virou a Vandenberg Alimentos, né? E que sai de Goiás e vai para Minas, vai para Pouso Alegre de Minas, aonde quase 70% dos trabalhadores da unidade de Goiânia foram para a cidade mineira de Pouso Alegre de Minas. Então, isso é uma migração de capital, realmente. Essa é a migração do capital, e essa migração da vida, ela tem que ser acompanhada de perto. E por isso o estudo com o nordestino, né? O nordestino hoje, em todos os lugares, sem exceção, onde nós entramos, dentro de Rio Verde, nós vamos encontrar um nordestino trabalhando. O nordestino, o trabalhador e a trabalhadora nordestina, eles fazem parte da maior mão de obra que nós temos disponível ao trabalho dentro de Rio Verde e que contribuem, consequentemente, com o crescimento da cidade. Mas aí você vai mais para frente. Eu ia te fazer uma pergunta, mas essa está mais para frente. Mas vamos começar lá do início, como diria o poeta, né, professor Luiz? O professor Fernando, a sua tese tem um título lindo e instigante. Mãos que escrevem o território, escrevem a vida. O trabalhador migrante nordestino em Rio Verde, Goiás. Como se deu a construção dele e o que me parece muito diferente dos títulos que vemos em teses, e qual é o seu significado? Muito bacana e pertinente, interessante tua pergunta, Bruno, porque assim, nós entendemos a tese como uma construção coletiva. Então, já vou de antemão dar o meu boa noite ao meu orientador, professor Egmar Felício Chaveiro. Essa tese ela foi construída na UFG, na Universidade Federal de Goiás, dentro do campus Jataí e dentro do campus Goiânia, junto com o Instituto de Estudos Socioambientais e o grupo Dona Alzira. Para você ver, o nosso grupo de pesquisa, ele já tem o nome de uma senhora, então ele já tem um nome diferenciado. O nosso grupo de pesquisa, tecnicamente, para o CAPES, para o CNPq, ele se chama Espaço, Sujeito e Existência. Ou seja, nós trabalhamos com pessoas e nós trabalhamos para as pessoas. São as pessoas que nos interessam, são as pessoas que nós estudamos e são essas vidas que nós queremos conhecer e que nós queremos ver como elas são, muitas vezes, agredidas em virtude dessas mudanças, seja de lugar, seja de território, como diz na tese, ou de dinâmicas socioterritoriais, como nós trabalhamos. Bom, mãos que escrevem o território, escrevem a vida. O que nós queremos dizer com isso? Nós estamos dizendo que um território, ele é um lugar de produção de vida e, ao mesmo tempo, de produção de relações de poder. Ou seja, a partir do momento que eu estou num território, seja ele um bairro da cidade, mais afastado, ou um bairro central, como nós estamos aqui hoje, ou seja, um bairro nobre, nós começamos a notar as diferenças no modo como a população é tratada e no modo como ela é atendida. Então, quando nós falamos em território, nas mãos que escrevem o território, claro que esse território aí tido como a cidade de Rio Verde, o município de Rio Verde, eles vão estar ao mesmo tempo escrevendo a sua vida. Ou seja, é no trabalho que nós escrevemos essa vida. E por isso o cuidado, porque quando eu analiso o trabalho, se eu for analisar, por exemplo, a precarização do trabalho, eu vou ter que analisar a precarização da vida. Porque dependendo do tipo de serviço, do tipo de trabalho, eu vou ter condições severas na nossa vida. Está aí, por exemplo, o caso hoje, bem claro e nítido, da contaminação de trabalhadores por Covid. Né, da contaminação e morte. E por isso, por exemplo, aqui dentro do estúdio, e primeira vez que estou aqui junto no estúdio, conhecendo, e todos que estão aqui ou nos assistindo ou trabalhando, e nós todos mantendo distância, né, cada um álcool em gel. Com álcool gel e todas as proteções possíveis. Então, assim, nem todos os lugares fornecem isso. Quando você me fala que uma empresa multinacional ela se desloca e que os trabalhadores vão atrás dela, ou seja, a gente não tem estabilidade nisso. Nós não conseguimos passar para o trabalhador, embora ele tenha um emprego, a estabilidade. Mas que emprego é esse? É um emprego que ele ganha R$1.000 por mês?
É um emprego que ele ganha R$ 1.500 por mês, mas é um emprego que ele ganha R$ 1.000 por mês e deixa 600, 800 no aluguel, porque nós temos uma cidade que, nós todos sabemos, a especulação imobiliária é muito grande e, consequentemente, o valor dos imóveis e o valor do custo de vida, o valor do aluguel, o valor do alimento também é enorme. Ilustrando isso daí, muitos têm que ajudar as famílias que ficaram, né, no Nordeste. E também, aí uma pergunta que eu emendo junto com essa sua colocação aí. Os trabalhos que remuneram mais, melhor na cidade, também são ocupados por grande parte por nordestinos também ou não? Alguns dados que eu levantei, eles deixam bem claro que é justamente o contrário, né? Então, nós temos os principais cargos sendo ocupados por outros migrantes ou por goianos, e aí os outros migrantes seriam sulistas, ou paulistas, ou mineiros. E como o nordestino ele vem já numa situação de vulnerabilização educacional estudantil muito grande, o que acontece é que ele vai sofrer dentro dessa divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? A divisão social do trabalho são as atividades que nós temos e as remunerações que nós temos. E, consequentemente, a força que nós empregamos, principalmente no quesito braçal, em determinadas atividades. Então, devido a uma deficiência de escolaridade e escolarização, o que nós temos é que os migrantes nordestinos eles vão ocupar trabalhos braçais e trabalhos de menor remuneração. Tanto é que, se nós formos analisar, nós temos uma ou outra pessoa renomada na cidade, de influência, que é nordestina. E, por exemplo, uma representação muito clara é o nosso ex-vice-prefeito, né? O vice-prefeito que conseguiu crescer economicamente, financeiramente na cidade e, inclusive, politicamente. O que acontece nisso tudo? Quando a gente para fazer essa análise da divisão social do trabalho, nós vamos direto na escolarização e, consequentemente, nós vamos direto nos rendimentos. O caso do Luiz ele é bem emblemático. E o Luiz foi meu sujeito de pesquisa, como nós chamamos cientificamente, um deles, né? Estudei um grupo gigante, um grupo consistente de nordestinos, e o Luiz, só para vocês terem uma ideia, ele representa 0,8% da população nordestina. O que é 0,8%? É um grupo muito pequeno, representa, por exemplo, 100 e poucos habitantes. E aonde é que está esse 0,8%? Esse 0,8% significa que é a população nordestina que migrou, que vive em Rio Verde e que chegou a concluir uma universidade e que chegou a concluir um ensino superior. E no caso do Luiz, que eu sei, foi ensino superior, foi pós-graduação, ou seja, isso significa que a colocação dele deve ser a quantidade de pessoas nordestinas, de trabalhadores nordestinos igual a ele, deve ser menor ainda. Menor ainda. Então, a gente tem que olhar com atenção, porque quando eu desloco um trabalhador, eu estou deslocando vida, eu estou deslocando sonho, eu estou deslocando a família, eu estou separando as pessoas e de uma população que tem uma cultura linda e extremamente forte. Rica e economicamente viável se soubesse explorar ela, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que daqui, volta e meia, nós procuramos as praias do Nordeste e o semiárido do Nordeste, e conhecer o interior do Nordeste é muito bonito e é muito importante para todos nós também. Luiz, você como foi um agente de estudo do Fernando, né? Você estava falando para a gente nos bastidores aqui que tem 30 dias que você mudou para Uruaçu por causa da pandemia, você tinha um contrato com o Estado, acabou perdendo o emprego aí que você tinha como professor aqui na cidade de Rio Verde. Você acha que Goiás, Rio Verde, acolhe bem o nordestino? Bruno, antes de responder sua pergunta, eu preciso falar um fato, algo que aconteceu. Por conta da estigmatização, do estereótipo. Certa vez eu fui fazer um exame e adentrei dentro a uma clínica, e quando eu ofereci o meu cartão
do plano de saúde, um plano, uma empresa grande, né, uma empresa enorme, do cartãozinho verde, Unimed. a pessoa, isso, a atendente, não sei, não estou culpando ela, não estou levantando aqui nenhuma culpa para ela, mas automaticamente ela me perguntou se era plano de saúde da BRF. Eu falei, não é plano de saúde, porque eu a cumprimentei, dei boa tarde, e o sotaque muito forte, a minha expressão muito forte, ficou óbvio. Sim. Então, ela foi contundente em me perguntar, esse plano é da BRF? Eu falei, não é da BRF. Por que, se fosse? Não, porque a gente não atende para esse determinado tipo de consulta. Então, é assim, já existe um estereótipo, já existe uma classificação. Se for nordestino, tem que ser necessariamente servidor, funcionário, abre aspas e fecha aspas, peão da BRF. Aqui fala perdigueiro. Isso, é como o professor Fernando deixou claro. O 0,8% é um número muito pequeno para toda essa dimensão. Ele citou o senhor Francisco Grimaldi, que é ex-vice-prefeito, atual deputado estadual, mas eu também cito o padre Luciano de Lima. Ele também é um nordestino, mas ele também é uma pessoa que tem o maior destaque na cidade. Sim, verdade. O bairro Popular tem uma certa afeição, um certo amor pelo padre Luciano, sendo um nordestino, sendo uma pessoa que possui destaque. Então, isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno para uma cidade com o tamanho, com a população e com a riqueza cultural que Rio Verde é. Respondendo a sua pergunta, Bruno, no início eu fui muito chacoteado, no início eu fui muito estigmatizado, no início eu sofri demais. Eu deixei isso bem claro na carta, que não foi fácil. Teve dias de eu pegar o meu telefone, ligar para Painho e falar, macho velho, eu tô voltando para casa, viu? Chegou o dia de eu fazer isso. Mas eu olhava para mim, eu olhava para minha esposa, porque eu devo dar nome aos bois e eu devo agradecer a quem de fato merece os agradecimentos. Eu tenho em Larissa uma rocha, geograficamente falando, né, professor Fernando? Não é uma pedra, é uma rocha que ela sustenta todo o meu cabedal. Então, a minha esposa, ela é uma sustentação que eu tenho dentro da minha vida, seja financeira, seja estudantil, seja profissional e amorosa. Então, eu olhava para ela olhava para mim, Luiz, aguenta, cara, você já passou bons bocados e um terra seca, um cabeça de ovo, para você não é um chamamento de atenção, não. É uma valorização. E aí, Bruno, como é que eu comecei a reverter essa situação? Através do meu profissional. Eu estava matriculado na Universidade de Rio Verde e dentro do próprio curso de pedagogia da UNIRV, da Universidade de Rio Verde, eu comecei a mostrar a literatura de cordel. Então, a partir do momento que eu cheguei, que eu comecei a ser estigmatizado, que alguém começou a agir preconceituosamente em cima de mim, eu mostrei que o meu lado cultural, que o meu lado de diversidade cultural, ele tem algo a ser explorado. E não só por isso eu preciso ser respeitado, mas eu preciso ser respeitado porque eu sou um ser humano, independentemente da minha região, independentemente da minha classe, independentemente da minha situação social. Então, a partir desse momento, Bruno, as coisas começaram a se reverter. Mas eu confesso para ti, eu cheguei em 2014 em Rio Verde. Até o final do ano de 2014, eu pisava em pedras. A partir de 2015, eu comecei a ter um certo horizonte para se visualizar, ter um certo foco, porque o preconceito ele dói, o preconceito ele machuca, o preconceito ofende e o preconceito chega a matar.
tanto você ser assassinado, quanto você se suicidar. Porque dói. Dói você ter que ouvir alguém falar que você saiu do seu determinado lugar por conta da seca. Não, eu sou de Arapiraca. Arapiraca fica no agreste alagoano. Arapiraca tem uma constância de chuvas. Arapiraca chove pra caramba. Arapiraca é frio. Arapiraca, Garanhuns, Vitória da Conquista, são cidades que fazem frio, são cidades que têm uma regularidade de chuva. E eu não fui para Rio Verde por conta de trabalho, eu não fui para Rio Verde fugindo da seca, eu não fui para Rio Verde para mudar a minha vida de maneira radical. Eu fui para Rio Verde por conta da minha mulher, eu fui para Rio Verde por conta da minha esposa. As coisas que aconteceram foram consequências. Mas dói, machuca, doeu, machucou, mas eu consegui reverter. E eu saí de Rio Verde, as pessoas pedindo para mim retornarem. Não vai, fica, você faz parte. Você, Luiz, já é praticamente um patrimônio de Rio Verde. Eu ouvi isso de uma pessoa grande, eu ouvi isso de uma pessoa que tem um nome gigantesco no município de Rio Verde, da região sudoeste. Luiz, você é um patrimônio nosso. Você vai embora, não tem mais Luiz para poder fazer cordel. Então, eu ouvi isso, para mim foi satisfatório, mas infelizmente eu precisei sair. Mas o início, Bruno, doeu sim. O início foi duro. Para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que passar uns bons bocados. Luiz, que eu achei interessante que você utilizou da sua cultura para combater esse preconceito talvez enraizado, né? Na nossa uma cultura, vamos falar uma cultura avessa, né? Uma cultura errada, né? Do goiano, da pessoa aqui da região Centro-Sul. Então, como é que foi esse início seu aí? Você começar a levar a sua cultura para dentro de sala de aula, e se os seus superiores te deram espaço para isso, ou se de início você foi podado também? De início, eu estava conversando isso com a ex-professora minha, a professora mestre Rejane Freiber, que ela é uma sulista, ela é uma paranaense, e ela foi minha professora no curso de pedagogia. E eu certa vez, estava conversando isso com ela, que eu tive a necessidade de apresentar meus cordéis. Eu escrevo, Bruno, desde os meus 13 anos de idade. Eu comecei a escrever por meio de uma professora de geografia, eu já falei isso para o professor Fernando, e ela falava assim: Luiz, você é muito bom na literatura. E eu pegava as aulas dela, aula de geografia, olha só. E ela, uma vez, quando tudo isso aconteceu? No dia que ela trouxe para a sala de aula o livro do Euclides da Cunha. Então, no dia que ela ministrou a aula, falando sobre os sertões, aquele dia foi onde eu comecei a escrever cordel. Foi quando eu comecei a pegar palavras, rimar e torná-las em cordel, de maneira enfática. Então, a partir dos 13 anos, eu comecei a escrever no ensino fundamental 2. O ensino médio, eu já fiz aqui na região norte do estado, eu fiz ele no Colégio Estadual Paulo Francisco da Silva, no município de Niquelândia. É um colégio que eu devo praticamente a minha vida estudantil, que me resgatou para a cultura. Foi onde eu apresentei os meus cordéis. Lá eu tive uma ascensão. Tinha alguns eventos em Niquelândia, onde eu apresentava os meus cordéis. Cheguei a vir na Subsecretaria Regional de Educação Estadual, que fica no município de Uruaçu, apresentar esses cordéis. E aí, quando eu levei ele para a faculdade, eu tive uma certa podagem, digamos assim, por ser algo diferente. Algo diferente. Não, Luiz, isso aí a gente não tem muito hábito, não. Eu ouvi isso de uma pessoa. E depois de algum tempo que eu já estava cursando a pedagogia, outras pessoas falaram: não, Luiz, você não pode morrer com isso, não. Você tem que tirar isso de dentro da gaveta e começar a explorar. E sabe onde foi o start, Bruno? Em uma escola periférica da rede municipal de ensino. Uhum. Foi lá no bairro Valdeci Pires, nessa escola,
eu sou muito grato ao ex-gestor dessa escola. Pode falar o nome? Pode, né? Pode, né? Eu agradeço demais o Tarcísio Mesquita, Santiago, que ele falou: Luiz, arrocha o nó, cara, como você mesmo fala. Começa a declamar esses cordéis aí, eu vou te dar espaço para isso. Eu quero que você separa no final do programa, separa para nós alguns cordéis. Já tem sim. E daqui a pouco eu tenho que dar um prosseguimento com o Fernando aqui, que daqui a pouco ele vou ter que liberar ele para uma reunião aqui. E aí a gente continua com você também, viu, Luiz? Fernando, tudo bem. A questão da estrutura e o processo de migração a partir do que você identificou em sua pesquisa e chamou a atenção da rede socioafetiva de migração do nordestino. Isso, e é muito, muito bom, muito gratificante ouvir o Luiz, Bruno, e todos acredito que gostam. Eu ficava horas conversando com o Luiz, é sempre uma conversa muito agradável, e as histórias, o nordestino, por todas essas andanças dele, ele tem muitas histórias, e ele gosta de contar todas essas histórias, e aqui em Rio Verde produz outras tantas com os seus grupos, né? E por que é importante essa conversa acontecer junto com o Luiz? Porque o Luiz é o que dá embasamento para a nossa teoria. É o Luiz que dá embasamento para uma parte do que está escrito aqui e que vai compor, junto com os outros migrantes, toda a teoria que nós desenvolvemos e que nós chamamos de estudo científico, como, por exemplo, a rede socioafetiva de migração. O que nós identificamos nessa rede? Bom, existe uma migração social que o migrante ele faz sozinho, por conta própria, e que ele tem um centro de atendimento ao migrante ali na rodoviária, que durante um período vai abrigá-lo, e caso ele não consiga emprego na cidade, a prefeitura disponibiliza o retorno dele. Aquele quiosque da promoção social. Aquele quiosque ali, isso. E aí o migrante ele vai receber o convite, né, e uma passagem para voltar para o Nordeste ou para ir para outra cidade qual ele queira. Então já existe, né, esse direcionamento. Bom, a rede socioafetiva de migração que nós estruturamos, que nós identificamos, ela parte do seguinte princípio. E aí, ou o Luiz fez parte dela, ou ele veio de outra forma, mas a maior parte dos nordestinos, eles acabam vindo a partir de um agente inicial que lhe convida. Então, ou é um irmão, ou é um pai, ou é um vizinho, ou um amigo. Sempre tem o pioneiro. Sempre tem alguém que já está em Rio Verde, alguém que já veio há algum tempo, para algum tempo em Rio Verde, e que já passou. Quando você fala do trabalho, tem uma outra situação, e o Luiz também sabe muito bem disso, e que já passou por várias atividades, não é uma só. Então existe, né, a figura do migrante nordestino que trabalha em vários tipos de emprego e que aprende a trabalhar em tudo. Topa tudo. Ele vai ser desossador na agroindústria, ele vai ser pedreiro, ele vai ser ajudante de pedreiro, ele vai ser frentista, ele vai ser repositor, ele vai ser, enfim, uma série de atividades. É faxineiro, é atendente, e aí vai da capacidade, lava-jato, e por aí vai, né, Luiz? Então, tem uma série de atividades. Bom, o que é essa rede socioafetiva? A rede socioafetiva é quem acolhe, quem convida e quem acolhe o migrante. Então, o migrante ele vai ser recebido, ele vai ser acolhido na casa deste outro migrante, que já está aqui mais tempo, que já está trabalhando aqui, e a partir disso, essa pessoa, muitas vezes, lhe financia a hospedagem, então ele vai morar junto com a família da outra pessoa, lhe custeia a alimentação, lhe ajuda com os deslocamentos para ir procurar emprego, lhe indica para os empregos onde ele já teve, onde ele tem contato. Então existe uma rede muito forte e muito densa que traz o migrante. Tanto é que nos últimos 20 anos, desde 2000, vou colocar 2000 como uma marca, quando a BRF, por exemplo, abre, e por isso essa estigmatização que o Luiz fala, em cima de ser perdigueiro e tudo mais, nós temos um aumento aí de 160%
no número de imigrantes que chegam até Rio Verde. Ou seja, a rede funciona. E a rede é boa para os dois. É boa para quem trouxe, porque você vai ter um parceiro na cidade de Rio Verde, ele vai estar trazendo um pouco da sua cultura, ele vai estar trazendo notícias da sua família, ele vai estar trazendo as memórias, as lembranças e a afetividade, e ao mesmo tempo vai ser uma pessoa a quem o nordestino que veio vai ter um elo e um compromisso afetivo muito grande, por ter sido ajudado, né, por ter saído e por ter feito a migração. Então, a rede socioafetiva, ela é formada por amigos que trazem outros amigos, por familiares que trazem outros familiares, e essa pessoa posteriormente vai trazer outras. Sim. Essa pessoa posteriormente traz outras. Então, nós identificamos a formação dessa rede socioafetiva aqui, e que aí um vai puxando o outro vai puxando um, e a hora que você vê, claro, agora está em pandemia, mas a hora que você vê, você está com uma casa cheia de gente, e fazendo um churrasco, e fazendo uma comida, e fazendo a festa, e conversando sobre as coisas do Nordeste, e é muito bonito. É verdade. Ô, Fernando, eu não sei se também na sua tese se tem uma época na história da cidade que foi feito um Globo Repórter aqui, Rio Verde, terra das oportunidades, tá, e vamos para Rio Verde, que lá tá tendo emprego, lá o povo lá não tá dando conta, lá precisando de gente para trabalhar. E nessa época, foi no governo Paulo Roberto Cunha, houve um boom de chegada de ônibus aqui na cidade, e realmente foi um problema de população aqui dentro da cidade, pessoas dormindo em praças, em porta de prefeitura mandando ônibus de volta, pedindo a ajuda do governo do estado. Isso também, as falsas promessas também, às vezes atraem também o migrante, não só nordestino, mas qualquer migrante para Rio Verde também. Agora a gente está vendo o problema do venezuelano, que está forte. Eu estou agora no atendimento ao público no PROCON, eu estou assustado com o tanto de venezuelano que a gente está encontrando em Rio Verde, não é isso mesmo? Então, o grande problema disso tudo é estrutural, né? Ou seja, quando nós falamos de vidas, as vidas, e o outro dia participei de um projeto, né? Levamos adiante um projeto, Todas as Vidas Valem, assim como as vidas negras e toda a discussão que a gente tem, e é importante se fazer em relação a salvaguardar a vida. O grande problema é o seguinte: o que nós identificamos? A vida, a pessoa, o migrante, ele é bem-vindo até um certo ponto. A vida, e isso quem me diz são as cartas dos próprios nordestinos. Essa é a interpretação que nós fazemos. Então, o migrante é bom, o migrante ele é bem-vindo, ele é bem-quisto na cidade, como mão de obra, como trabalhador. Quando ele começa a sobrar, como nos casos que você cita, ou seja, quando ele começa a ficar na rua, quando ele começa a se deslocar e não ter emprego, quando ele começa a ficar zanzando, sassari, quando ele vai para o espelho d'água e abre o carro dele e coloca um forró, quando ele começa a sobrar ou a frequentar lugares que supostamente são lugares de todos os cidadãos, aí ele já não é mais bem-quisto, aí ele não é mais bem-vindo. Então o nosso problema é estrutural enquanto modelo, e esse é o grande detalhe. Nós precisamos reorganizar para que todos tenham oportunidade, e todos tenham oportunidade com qualidade. Vamos ver a questão, por exemplo, de um CTN, Centro de Tradições Nordestinas, né? O Centro de Tradições Nordestinas urge a necessidade dele. Urge. Por quê? Porque se eu trouxer os números, Bruno, o último dado concreto que nós temos, do IBGE, nós temos, em 2010, 23.037 migrantes nordestinos em Rio Verde. 23.037. Bom, se nós formos atualizar, e o IBGE lançou as suas planilhas ontem, né, de atualização da população, sim, a população de Rio Verde, para 2020, ela está contabilizada em 240 mil habitantes. Um pouquinho mais que isso, 241 mil habitantes, para 2020. O que aconteceu com a população nordestina? Boa parte do pessoal que eu entrevistei, boa parte dos trabalhadores que eu entrevistei, assim como o Luiz, migraram.
deixaram Rio Verde após o início da pandemia e após o fechamento dos seus postos de trabalho. Ou seja, nós não temos formas na nossa estrutura de fazer com que essa população que contribui com o crescimento da cidade, ela permaneça na cidade. E não há um interesse. E não há um interesse, porque o indivíduo sem trabalho representa custo para os governos. Ele não é visto como população. O trabalhador é visto como um operário da vida, né? um braçal dentro dessas empresas. Então, por isso a importância do resgate, por isso a importância do cuidado com os bairros segregados, com o bairro periférico, né? Hoje em Rio Verde, e só para finalizar a contagem, a explanação dos números, hoje em Rio Verde a população de Rio Verde é composta por em torno de 44% de população migrante. 44% de população migrante. O número de nordestinos representa de 13% a 15% dessa população. Ou seja, é uma população gigante. Com os dados atualizados, a partir do censo de 2021, espero que ele aconteça da melhor forma possível, os números eles são importantes e é a partir dos números que nós buscamos o qualitativo, com o quantitativo, e o IBGE, e aí vai meu abraço para o Maurício, né, do IBGE, o chefe do IBGE, ele é importantíssimo para que a gente possa fazer as nossas análises qualitativas. Hoje, talvez em Rio Verde, chutando alto, nós tenhamos de 35 a 40 mil nordestinos. Hoje, para 2020 e 2021. Ou seja, é uma população importante, não só no trabalho, mas também no consumo da cidade. No consumo, nós temos bairros inteiros de nordestinos. Nós temos bairros gigantes de população, bairros residenciais de população trabalhadora e bairros comerciários de população nordestina. E os nordestinos estão espalhados por toda a cidade. Eu fiz um mapa de Rio Verde, pontuando onde estão os baianos, onde estão os maranhenses, que são os dois principais grupos de nordestinos que nós temos em Rio Verde, onde estão todos os migrantes nordestinos, e aí pontuei e escalonei qual o número deles por bairros. E aí, quando a gente vem para o centro, existe uma periferização do centro, por exemplo. Por quê? Porque o transporte coletivo ele é ineficiente, o nordestino, o trabalhador em geral sabe disso, ele fica na parada de ônibus, no ponto de ônibus, 2 horas até que o ônibus passe. Esse ônibus vem completamente sujo. Se você tentar entrar num ônibus com uma camisa branca, que nem o que eu tô, você não sai limpo de dentro do ônibus. Eu sei disso, já fiz essa experiência. E você fica lá escaldando 2 horas esperando esse ônibus. Então o que acontece? Você segrega, desloca esse indivíduo para distante, e aí ele não pertence à cidade, ele não circula nos outros espaços da cidade. E essa talvez seja uma das grandes críticas. Pode falar, Luiz. Desculpa te cortar, mas é necessário falar isso. Luiz dando algumas piques ali no áudio dele. Luiz, na hora que você puder voltar, Jesus te passa a palavra, tá, Luiz? Fernando, para a gente dar continuidade na questão da metodologia. Voltou? Pode falar, Luiz. Pode falar. Beleza, tudo bem. Buscando um gancho e até interrompendo, eu peço desculpa ao professor Fernando sobre isso, mas é necessário falar. Quando o professor Fernando cita a marginalização da população migrante, prioritariamente nordestina, nos bairros mais afastados da cidade, marginaliza também a sua cultura. Por quê? Durante muitos anos, o Sol e Lua, o Forró do Adelísio, eles são frequentados por pessoas da população nordestinas. E isso é caracterizado como lugares perigosos, como lugares sem culturas, lugares de farofa. Por quê? Porque é um lugar onde a população nordestina entende e encontra a sua cultura. Forró do Adelísio, o antigo Sol e Lua, o Hangar 75, o Forró Opção, o Bar Vermelhinho lá no bairro Dom Miguel. Então, esses lugares, eles são estigmatizados pela as demais população da cidade,
e é colocado como lugares periféricos, lugares sujos, lugares violentos, lugares sem cultura. Porque não tem um CTN, como o professor Fernando já deixou isso claro. Então, se a gente não tem proposta para alimentar e fomentar a cultura de uma população gigantesca, que é a nordestina, a gente tende a ir para esses lugares e ter como rótulo a violência, a falta de cultura, os famosos farofas, tá? Assim, foi necessário eu falar isso, tá, professor Fernando? Só para ilustrar a sua fala, o segredo do Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. Ele era mascate, vendia, a maioria dos seus consumidores e clientes eram nordestinos, eram baianos. O que ele faz? A loja dele, porque é o público dele, para cativar o público dele, para afagar o ego do público dele, para fazer um carinho no consumidor dele. Ele põe o nome da loja dele lá, Casas Bahia. Então tá faltando essa visão. E o chapéu. E o chapéuzinho. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Agora com essa nova marca, eles estão dando um tiro no pé. Porque eles estão abandonando a tradição nordestina da Casas Bahia. Porque eles tiraram isso, esse laço com o Nordeste. Né? Então eles estão dando um tiro no pé. O marqueteiro desse daí, acho que tinha que ser preso. Porque eles estão acabando com a cultura, né, de dedicação total para você. Então, o Fernando, está faltando essa visão, talvez, do nosso empresário local. De afagar o nosso nordestino, de dar qualidade de vida para ele também, até nas questões de entretenimento, na qualidade também da comida, porque se você for comprar uma manteiga de garrafa, tem que importar do Nordeste. Por que a gente não produz manteiga de garrafa aqui? Bruno, carne de bode aqui. Bruno. Olha, você tocou num assunto importante, Bruno. No último evento, no CTG, eu participei. Uma garrafa de vinho, Quinta do Morgado, que você encontra no Campeão, no KGL, no Supermercado Recife, onde quer que você vá, aí em Rio Verde. Você encontra um Quinta do Morgado a 10, 12, 15 reais. No evento que teve no CTG, ele estava a 60 reais. Então, se o pessoal sai do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, vem para Rio Verde para tentar acolher um pouco a cultura gaúcha, eles acabam fazendo isso com a cultura gaúcha, com a cultura sulista. Assim, exorbitante o preço. E é justamente o que você acabou de falar. Se a gente tem um consumo muito grande de queijo coalho, manteiga de garrafa, cuscuz, por que uma empresa do Nordeste ou um supermercado da região não faz essa troca? Não vai lá no Nordeste, ou então conversa com o pessoal, olha, produz aqui. Café Santa Clara, café Maratá, cuscuz Coringa, vem para Rio Verde, que aqui o consumo é alto. Mas não, a tendência é deixar isso de lado e não traz e não resgata. E outra uma acarajé na feira do bairro Popular é 12 reais. Sim. É 12 reais uma acarajé lá na feira do bairro Popular. Eu conheço a dona da barraca, dia não. De quarta, acarajé é bacana. E dia de domingo. Então, e outra coisa, para enfatizar essa questão do show, o estudo do professor Fernando é Rio Verde, mas Rio Verde ele tem uma influência regional gigante. Então, se você colocar o nordestino de Jataí, o nordestino de Santa Helena, é maior do que qualquer cidade, né, do interior do Nordeste, né? E tem um detalhe, Bruno e Luiz. Nós trabalhamos dentro da tese com várias escalas, né? Inclusive, o professor Ricardo auxiliou muito na determinação dessas escalas e direcionamento delas, porque nós temos o sul goiano, o sudoeste goiano, nós temos desde análises aí de região metropolitana e aí já na capital, regiões. E por aí vai. E o que nós percebemos? Isso é importante essa acolhida ou esse afago, como você chama, porque o migrante, se ele tiver bem no lugar, se ele conseguir se identificar com o lugar, se ele conseguir constituir a sua vida e manter suas memórias e manter sua origem presente, ele não quer ir embora. Então ele contribui mais ainda com a cidade. Ele contribui mais ainda. Então, a migração, ela não pode ser simplesmente um lugar de vinda, trabalho veio a pandemia, vai embora, terminou o trabalho, vai para um boteco porque não tem um lazer, né? E a gente nota isso nos bairros
segregados, a quantidade, qual é a diversão? E aí, Luiz, me corrija se eu estiver errado. São aqueles botecos pequenos com a parede pintada de amarelo, de uma marca de cerveja. E uma mesa de sinuca. Exato. Então, assim, e isso, por si só, por que a gente não tem um espelho d'água lindíssimo, gigantesco, num bairro periférico? Ou um parque nordestino com algum símbolo, um parque público municipal com um símbolo nordestino, O com próprio a cultura. CTN, né? O próprio Que eu CTN. tive a oportunidade, inclusive, de conversar algumas vezes com o KGL, e que me parece que é algo que vai tentar ser buscado, vamos tentar unir forças para buscar, mas é importante. A gente tem que ter a identificação do nordestino com o lugar onde ele está, né? Para que a vida se reproduza. Fernando, uma coisa também que eu com contato com a minha família, da parte da minha esposa, a gente vê que tem muita gente que fala, eu não gosto de Rio Verde, eu tenho vontade de ir embora, porque eu não gosto de Rio Verde. Um dos sinais disso é a questão da acolhida e também dessa questão do pertencimento, né, a esse local. E você utilizou uma metodologia de investigação científica que foi as cartas da vida. Por que você optou por esse questionário? Cartas de vida, muito, muito oportuno você tocar nisso. O Luiz, por exemplo, ele me entregou uma carta dele para a mãe dele, como ele chama, Mainha. Então, me recordo de todas as cartas lindas, muita gente bacana. E a carta do Luiz, se eu não me engano, ela tinha uma meia dúzia de páginas. Era uma carta bem extensa, bem densa, com a construção da história dele toda, né? O que acontece? A carta, ela possibilita a reflexão, e era isso que nós queríamos do migrante nordestino. O migrante nordestino, ele é ele é um contador de casos, e ele é um contador da sua história por natureza. Se você parar em qualquer lugar e abrir o diálogo e iniciar o diálogo, você pode ter certeza que você vai ter uma boa conversa o resto do dia. Você vai conversar o dia inteiro e vai escutar histórias sobre as localidades, sobre os territórios nordestinos, sobre a culinária, né? Sobre o jeito de falar, as vestes e por aí vai. Bom, só que quando nós falamos, nem sempre nós nos oportunizamos ao ato de reflexão prévia. E era isso que nós gostaríamos nas cartas. Porque a partir do momento em que o nordestino estivesse escrevendo, e até já para distanciar desse estigma também da educação, né? Então nós buscamos a escrita do nordestino para que ele pudesse refletir. Bom, muitos nordestinos elogiam a cidade de Rio Verde, e isso é fato. Sim. O Luiz mesmo é um deles, que elogia bastante a cidade de Rio Verde. E acredito até que se tivesse oportunidade de voltar, Luiz voltaria. Daqui a pouco ele pode falar sobre isso. Mas assim, nas entrelinhas, nós temos alguns elementos disruptivos, ou seja, nós temos alguns elementos contraditórios. E a ideia é que isso possibilitasse a reflexão. Bom, eu tenho isso, eu tenho um emprego. Mas será que eu tenho um lazer? Mas será que eu tenho uma cultura? Mas será que o ônibus chega fácil até onde eu moro? Mas será que eu consigo me deslocar com frequência até o centro da cidade? Mas será que eu consigo comprar brinquedos, ou consigo comprar alimentos, ou consigo pagar os aluguéis e me sobra dinheiro para eu visitar a minha família no Nordeste todos os anos? Como é que será que está essa minha qualidade de vida? Então, o que nós queríamos, através da pesquisa qualitativa, era justamente mexer com a reflexão, porque aí nós entramos naquilo que o Paulo Freire chama de palavra mundo, e que é muito importante. A palavra mundo é o quê? É o indivíduo que consegue ler a sua realidade, ele consegue entender aonde ele está, por meio de um processo que nós chamamos de ação e reflexão. Ou seja, tem a prática do trabalhador, tem a prática da construção dele, mas tem que ter também a reflexão sobre o cotidiano, sobre a vida dele. Por que será que na minha linha de produção, ou será porque que os meus amigos todos, pedreiros, todos são nordestinos? O que está faltando para a gente, né? Será que tem espaço? Será que tem buscas para a gente conseguir fazer
Ó, nós temos um número muito grande, por exemplo, de nordestinos ainda analfabetos, e que é mão de obra firme e forte na cidade de Rio Verde. E nós não vemos projetos, por exemplo, de alfabetização direto que busque esse grupo, que vá até esse grupo. Porque todo mundo sabe, depois de um dia de enxada na mão, ou de trabalho de servente, ou de pedreiro na mão, você pode ter certeza que o cara está cansado para estudar. Ninguém tem cabeça para estudar. Você tem que criar outras, né? O Bruno foi meu aluno do período noturno. Sou seu aluno, né? É meu aluno ainda. Aprendo e essa é a ideia de ter um trato diferencial. Não é permissivo, mas tem que ter um olhar diferencial para o trabalhador que estuda à noite. Não é possível que a gente trate um trabalhador que passa 10, 12 horas trabalhando o dia inteiro da mesma forma que a gente direciona as atividades para um menino que fica em casa, que tem a possibilidade de estar no ar-condicionado, que tem... O período de estudo, para quem trabalha, continua sendo uma hora extra do trabalho dele, porque ele vai ficar das 7 da noite às 10h30 da noite, sem ter ido em casa. Talvez ele chegue em casa, o filho está dormindo, né? Só dá um beijo na testa da criança, morto de cansado, dorme. E da quando passa trabalho para casa também, né? E outras coisas, né? Agora o trabalho, o home office, né? Caminhão funcionando, cachorro latindo, papagaio latindo, e o professor dando aula no 12, né? Tem essas dificuldades também, né, Fernando? E essa sensibilidade o poder público tem que ter. Essa sensibilidade os empresários têm que ter. Eu escutei de um rapaz, não vou falar os nomes, o Luiz permitiu, né, que a gente tivesse essa interlocução, mas nós preservamos os nomes de todos dentro da tese. Mas eu me recordo que eu falei, um dos rapazes que eu entrevistei, um frentista de posto de gasolina, ele me disse bem simples assim, bem direto. E eu sei disso e sei como é que funciona, porque também já fui frentista, já trabalhei de frentista de posto de gasolina. Ele me disse assim, professor, eu não consigo sair daqui porque os meus horários no posto de gasolina não conseguem ajustar para que eu possa estudar. Eu gostaria de estudar, mas eu não tenho como, porque o meu trabalho não me permite. Ou seja, é a reprodução do trabalho pela reprodução do trabalho. Aí, como é que a gente espera que uma pessoa vá ter alguma oportunidade na vida se não ganhar aquele salário mínimo o resto da vida? E outra coisa, a BRF emprega grande parte dos nordestinos de Rio Verde, você sofreu esse estigma e tal. Mas se a gente for olhar dentro da própria BRF hoje, os grandes cargos de chefia não são exercidos por nordestinos. Não são exercidos por nordestinos. Bruno, eu falo isso com muita propriedade. Eu trabalhei um ano sim na BRF, eu trabalhei quase 2 anos na BRF. E eu estava cursando pedagogia e eu entrei para me exercer uma função e eu acabei indo para outra. Agora, por qual razão? Eu não sei. Era para me exercer uma função e eu acabei indo para outra. Uma função mais rebaixada do que a que eu iria exercer. Mas, se era estudo, eu tinha estudo, eu estava estudando, eu estava já cursando, eu estava praticamente terminando a faculdade, o curso. E uma outra pessoa que assumiu minha vaga, ela tinha só o ensino médio. Então, eu não vi a razão de eu ir para uma outra função, de exercer uma outra atividade, e aquela pessoa entrar na vaga na qual eu fui concorrer, na qual eu fiz a entrevista para poder exercê-la. Tá? Então, sim, com toda a veemência, sim, a população nordestina só assume uma posição... Caiu a fala do Luiz, mas já está voltando já. Fernando, para a gente te liberar para seu compromisso, qual que foi a conclusão da sua tese? Que você chegou a essa conclusão? Falta políticas públicas para direcionar o nordestino, para acolher melhor o nordestino, para incentivar a sua cultura, para a qualificação profissional? Qual que foi a conclusão final da sua tese? E se você pretende lançar um livro dessa tese também? Isso. Bruno, a conclusão é sempre a parte mais querida, né, de um trabalho. E nós tivemos a felicidade de ter uma conclusão bem robusta. Nós fizemos um quadro síntese das representações sociais do trabalhador migrante nordestino. O que é esse quadro síntese e o que são essas representações sociais? É como ele vê e como ele enxerga
tanto os prós e os contras na cidade de Rio Verde. E o que nós identificamos é que, por vezes, essa leitura daquilo que nós chamamos de palavra mundo, ela é nublada, ela é turvada. Por quê? Porque o modelo que lhe é oferecido de trabalho, de precarização da vida, de precarização a partir da precarização do trabalho, que é extenuante, que é de baixos salários, e muitas vezes acaba nublando essa capacidade de percepção. E as cartas de vida, elas foram importantes para isso, para nós juntarmos os elos e trazermos isso tudo num quadro de representações. Em relação ao que você fala, obviamente que é só andar pelos bairros que a gente percebe que ainda dá para se fazer muito, e deve se fazer, não só pelo migrante nordestino, mas por toda a população rioverdense. A gente ainda tem boas oportunidades e bons caminhos aí de projetos para que a gente possa construir uma sociedade com maior qualidade de vida. Mas, enfim, só para me despedir, no quadro síntese, eu vou te dar alguns elementos. Por exemplo, por isso que eu trouxe o caderno da tese aqui. Ele vai virar um livro, isso foi um pedido da banca. A banca sugeriu que nós fizéssemos um livro da tese com o conteúdo dela. Agora eu estou passando por um processo de revisão. Foi uma banca defendida na frente de 7 grandes professores do Nordeste, de São Paulo, então as sumidades, cada um na sua área. Enfim, nós temos assim, como dimensão territorial, por exemplo, o migrante nordestino, ele não tem como viver no lugar de origem, ou seja, aí ele migra. O que acontece em Rio Verde de afirmativo? Ele consegue emprego e salário, então esse é um aspecto afirmativo. Mas essa migração ocasiona o que nele? Saudade, nostalgia, culpa, humilhação e solidão, que são alguns dos elementos que o Luiz tocou agora há pouco. Aí nós temos, por exemplo, a dimensão territorial do desenraizamento. O que é importante, né? O que ele consegue aqui em Rio Verde a partir do desenraizamento? Ele consegue a formação daquela estrutura, daquela rede socioafetiva. Ele tem a solidariedade do grupo. Isso é importante para ele, inclusive para a manutenção da vida aqui dele. E, contrário a isso, o que o desenraizamento causa? Causa separação da família e causa também, como o Luiz falou, a vontade de retornar, a vontade de voltar. Bom, além disso, a moradia em bairros de imigrantes, né? Ou seja, como é que está a situação? Ele faz uma comparação com a cidade de origem, com a cidade anterior. Então, a moradia no bairro migrante, o nordestino, o trabalhador, ele entende que ela é boa, que tem uma infraestrutura urbana boa. E a gente tem uma preocupação porque nós não podemos parar no comparativo. Né? Muitas vezes eu vejo gente comparando, compara Brasil com os Estados Unidos, olha as realidades diferentes. Né? Compara Brasil com China, olha as realidades. Vamos né, tentar comparar grupos semelhantes. Então, a infraestrutura urbana ele acha que está melhor a partir da comparação, só que aí reside nesses bairros de imigrantes o preconceito territorial, porque o bairro é segregado e é mal visto, e o Luiz, inclusive, citou a questão das festas, dos forrós. O aluguel é caro, tem muita ocupação que não foi regularizada ainda na cidade, muita ocupação. Sim. Muita ocupação, e eu sei que muita gente prometeu regularizar ocupação aí e não o fez em 4 anos. Tem falta de lazer, tem o distanciamento, a distância, tem a dificuldade de acesso e tem a periculosidade. Então, nessa leitura toda, nós tivemos o quê? Nós tivemos os prós e os contras de alguns tópicos. No nosso caso, um dos principais é o agronegócio. O que o agronegócio contribui? Né? O agronegócio ele traz empresas e ele tem um complexo de grãos e de carnes e ele traz aquela pseudo possibilidade de mobilidade social, ou seja, de que o migrante vai conseguir ganhar dinheiro, né? De que o migrante vai conseguir crescer numa cidade como Rio Verde. O Eldorado. O Eldorado. Só que, por outro lado, nós temos os agrotóxicos. Nós já tivemos escolas intoxicadas, pessoas contaminadas dentro de escolas. Nós temos
Problemas ambientais, nós temos agrotóxicos na água de Rio Verde. Coquetéis. Né? Exato. Nós temos a concentração de renda, que é gigantesca. O modelo propicia a concentração de renda. E, sobretudo, talvez o mais difícil. E aí eu vou deixar você com o Luiz e já vou me despedir de todos, agradecendo a oportunidade de apresentar o nosso trabalho e de dar esse retorno à sociedade do que nós fizemos ao longo desses 4 anos. É um trabalho de 4 anos, é um trabalho consistente, é um trabalho que mostra realmente como está a vida do migrante nordestino em Rio Verde e que terei o maior orgulho em disponibilizar para qualquer um dos gestores, para qualquer um dos secretários, para qualquer um dos vereadores que se interesse à causa. Um dos grandes problemas que nós temos e que causa o preconceito contra o nordestino ainda é o coronelismo. Ou seja, ainda temos arraigado dentro de Rio Verde, e isso é explícito, não é o Fernando que está dizendo, não é o professor Fernando Uman que está dizendo isso, quem está dizendo são os depoimentos nas cartas de vida dos nordestinos. Por isso a importância dessas cartas de vida. Seria muito fácil eu pontuar e fazer um questionário quantitativo e distribuir para 500 pessoas, 500 nordestinos. Nós quisemos fazer a leitura de carta por carta, quisemos que eles escrevessem para que isso aflorasse. E o que a gente percebe em larga escala é que ainda o preconceito é muito marcante e isso tem que ser revisto urgentemente a partir de políticas públicas, sem dúvida nenhuma. Fernando, eu quero que você volte aqui no programa. Eu acho o Luiz trouxe o nome do padre Luciano Lima. Eu tinha esquecido do padre Luciano Lima, rapaz. É um cara que também poderia nos ajudar bastante nessa questão da tese aí. E é algo que a gente pode explanar muito, pode destrinchar várias coisas que a gente não falou no programa de hoje. E eu quero que você volte aqui no programa para a gente falar sobre isso, tá certo? Maior prazer, Bruno. Sempre que possível, o que nós fizemos com a tese... Tá? E veja, muito se discute na academia o lugar de fala. Eu não estou querendo falar pelo migrante nordestino. Eu não sou porta-voz do Luiz, não sou porta-voz dos nordestinos que estão aqui na tese. O que nós fizemos foi acolher a voz do migrante nordestino. Esse é o nosso posicionamento. Nós acolhemos a voz do migrante nordestino e nós estamos apresentando aquilo que eles nos disseram, porque é extremamente importante. Não é possível que a gente tenha 30, 40 mil pessoas dentro da cidade sofrendo de preconceito diariamente. Isso é inadmissível. Tá certo. Eu vou pedir para o Thiago preparar aí a chamada do Enio, lá do Um Homem Só, Designer para Tudo. E já coloca aí na tela aí que eu já vou falar do meu amigo Enio Valcanova, né? Ele é o Homem Só, Designer para Tudo. Foi ele que desenvolveu a nova logo aí do Trocando em Miúdos. Uma logo bacana, uma logo jovial, uma logo aí que fala aí, que aponta, né, os caminhos aí tanto da política como para a esquerda, para a direita e para o centro, e ele captou muito bem essa mensagem que eu apresentei para ele. E você também, que tem o seu negócio, que quer divulgar o seu banner, que quer fazer um cardápio, que quer fazer uma nova logomarca, cartão de visita, flyer para campanhas eleitorais, é só procurar Um Homem Só, Designer para Tudo. Coloca o telefone dele na tela aí, que é o 73, ele é da Bahia, o nosso amigo é da Bahia, o 739-9941-9281, 739-9941-9281, esse é Um Homem Só, Designer para Tudo. Qualquer tipo de material gráfico, o meu amigo Enio desenrola para você, turma boa. Meu amigo Luiz, de tudo que a gente falou aqui no programa, você também estava falando uma parte, uma intervenção, e caiu o link. Mas o que mais te chamou a atenção aqui da tese do professor Fernando? Você chegou a assistir também, que foi transmitida pelo YouTube. Eu perdi essa oportunidade, não pude assistir essa explanação, que eu achei interessante, bacana. Mas o que mais te chamou a atenção, além do interesse pelo tema, né, que ele traz, que é o migrante nordestino, mas o que te chama mais atenção daquilo que talvez você não tinha vivia, mas não tinha percebido no estudo apresentado pelo Fernando, e concorda com aquilo que foi apresentado? Bem, Bruno, eu assisti, assim como você, também fui aluno, sou aluno do professor Fernando, que foi meu professor no curso de pós-graduação. E eu cheguei até comentar com ele, eu cheguei até ver um pouco do trabalho dele, e assisti também a defesa dele
de maneira virtual. Bruno, aquilo que foi mais instigante, aquilo que mais me causou aquela angústia, aquilo que mais me causou aquele reboliço, né, vamos usar uma palavra muito do nosso cotidiano, foi que ele trouxe a elevação da população nordestina, não só para o trabalho, mas ele trouxe a elevação da população nordestina para a vida. Isso é importante, isso é importante. Agora, no final de fala, ele descreveu de maneira brilhante a questão de comparações, de saudosismo, né? Nossa, aqui no Jardim Goiás, a infraestrutura, a urbanização, ela é muito melhor do que lá na minha rua Tancredo Neves, lá em Xique, ou então lá em Rui Castro, ou então lá em Altos, no Piauí, lá na rua Dom Pedro I, lá em Altos, no Piauí. Então, a infraestrutura da rua Dário Alves de Paz, ela é muito melhor do que essas outras ruas que eu citei, dessas determinadas cidades de cada estado aí. Do que a rua 7 de setembro de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, né? Então, a Augusta Bastos é muito melhor do que a 7 de setembro, lá em Luiz Eduardo. Então, ele trouxe, na pesquisa, na tese, essa elevação da população nordestina, do homem, da mulher, do trabalhador, da trabalhadora nordestina, em Rio Verde. Não só a mão de obra. Eu não quero só a Maria como doméstica, mas eu quero a Maria, eu quero a Antônia doméstica, eu quero o João mecânico, o João barbeiro, o João frentista, não só para o trabalho, mas eu quero ouvi-lo. Às vezes o João barbeiro, ele é um cantor e a gente não sabe. Às vezes o Luiz, que trabalhou como lavador em um lava-jato, ele escreve, ele tem uma maneira peculiar de escrever e ele sabe declamar um cordel. Às vezes a Maria, ela não é só doméstica, ela também sabe cantar, ela sabe tocar um violão. Então, não só a mão de obra nordestina, mas a pessoa em si. Ele trouxe isso na pesquisa. E essa metodologia de cartas, ela foi fantástica. Haviam 7 doutores na banca e os 7 doutores deixaram isso bem claro para ele. Essa metodologia com cartas foi algo inovador, foi algo revolucionário. E, de fato, foi. Você estava aí ao lado dele, lógico que vocês tiveram um distanciamento, mas eu digo ao lado dele porque você conseguiu ver o material impresso. E você deve ter lido e, de fato, compreendeu que um questionário, para eu falar da migração, seria algo mecânico. Sim. Então, a carta, ela realmente trouxe um pouco ou muito da elevação do nordestino e mostrou, de fato, que ele tem muito mais a oferecer, muito mais a dar do que o seu suor diariamente. As cartas humanizaram a pesquisa em si, né, Luiz? De fato. Elas trouxeram um pouco disso que eu acabei de falar. Eu não quero só o Luiz, eu não quero só o Antônio, a Joana, o Pedro como mão de obra. Eu quero ele como pessoa. Então, eles não são apenas mão de obra, eles não são mecânicos. Eu não quero só o suor diariamente deles derramado aqui numa jornada de 8 horas, 9 horas de trabalho. Mas eu quero saber quem é o João, a Antônia, o Pedro, e assim por diante. Gostaria de agradecer a audiência aqui da Taninha Pinheiro, do Fernando Martins, da Fernanda Martins, desculpa, Fernanda, da professora de Geografia que está aqui, o nome dela, né? E também do meu amigo Jadir Carvalho, Valdir Siqueira e o Dr. Lindomberto Moraes, que não faltam aqui toda sexta-feira, batem ponto aqui no Trocando em Miúdos. Luiz, você está preparado aí para declamar um poema de cordel para nós agora, para a gente ver a riqueza da cultura nordestina e o tanto que nós, goianos e nós rioverdenses, estamos perdendo em não valorizar essa cultura? Sim, com certeza.
Eu fui convidado pela professora Deusmora Vieira Leão para descrever e escrever cordéis nesse livro dela. Só que o cordel que eu vou ler não está nesse livro. Mas quem tiver a oportunidade de adquirir o livro, vocês vão encontrar alguns dos meus cordéis aqui. Os meus cordéis dividem os capítulos do livro. Mas o cordel que eu vou declamar agora é um cordel em parceria com a minha esposa, que eu quero realmente falar do que é o cordel. Eu quero realmente mostrar, porque as pessoas, às vezes, Bruno, tem essa dúvida. Mas o cordel, ele é uma poesia? O cordel ele é um poema? O cordel é uma crônica? O que é o cordel? O cordel, segundo o professor Helder Pinheiro e a professora Ana Cristina Marinho, 2012, descrevem o seguinte: o cordel é a poesia popular em versos. Então, o cordel que eu tenho para declamar hoje, ele inicia assim: não importa o cordel que tenha ouvido falar. Com o chapéu na cabeça, traz paz e grande alegria. Aos cordéis se vangloria com afinco e devoção. Cada tom uma risada, em cada oxente uma palavra de carinho e atenção. Os cordéis transmitem rima, um encanto cultural, algo novo que fascina nesse estado onde a sina é viver só com o normal, mal sabendo que o importante, normal nenhum se garante, bom mesmo é nem ser igual. Do granfino ao caipira, do luxuoso ao popular, a cultura do cordel vem de cima para encantar. O sotaque é um incremento, fortalecendo um talento que Vamos ver se ele volta. Ele estava declamando um poema, um cordel. Então a gente está apresentando o programa Trocando em Mil. Se o cordel lhe fizer sentir palpitar o coração, tenha certeza que dessa emoção jamais poderá fugir. Um cordelista de verdade, em qualquer parte da cidade, dele um dia vais ouvir. Ser artista num país onde julgam e criticam, forte mesmo é aquele que continua e persiste, porque carrega a certeza, ao passo dado, a leveza, que a esperança sempre existe. Leia, ouça, compreenda a beleza de um cordel. Pode ser que lá no céu os anjos digam amém, sabendo da veracidade dessa nossa realidade. Só sabemos o que convém. Seja rico de cultura, o normal nem sempre é bom. Tenha o luxo da leitura, seja aberto a cada tom, cada verso, cada rima, pode ser que até ensina melhor do que um outro som. O cordel é extravagante, não tem raça e não tem cor. Enxergue no seu semelhante toda forma de amor. Se Deus fez o poeta, o cordel é a porta aberta do analfabeto até o doutor. Tá aí o poema do nosso cordelista, professor Luiz. Bastante bonito, viu, Luiz? Eu fico muito emocionado. E porque o tema me mexe muito, porque eu sou filho de cearense, meu pai é cearense, minha mãe é descendente de mineiros, mas é goiana, e a minha esposa é baiana. Então eu fico assim, que o meu coração é nordestino realmente, e eu vejo que a minha cidade, a terra que eu gosto, a terra que eu amo, ela deveria valorizar e tratar melhor esse povo que vem aqui e é responsável por esse crescimento e por esse desenvolvimento que aqui a gente está vivendo. Rio Verde está prestes a estar inaugurando o ano que vem a maior plataforma multimodal da Ferrovia Norte-Sul, que vai colocar a nossa arrecadação como a segunda maior arrecadação do estado. Vamos vir mais imigrantes para cá. E nós estamos preparando essa cidade para os migrantes que estão aqui e para os migrantes que vão chegar. Fica essa pergunta para você, nordestino, que é que vota aqui. Vota aqui. Então você também tem a responsabilidade de preparar terreno
para os seus conterrâneos que vão chegar, que possam encontrar uma cidade melhor aqui também, né, Luiz? Justamente, Bruno. Não é o botijão de gás, não é o milheiro de tijolo, não é 10 sacos de cimentos que podem fazer a mudança da nossa própria cultura. Porque eu digo isso porque o nordestino, nós debatemos nessa entrevista, nessa live, e ficou isso bem claro, porque muitos vêm sem nada e com pouco tempo, ou com curto tempo, ou longo tempo que estão em Rio Verde, vão construindo e acabam caindo nesse sistema coronelista, de que um milheiro de tijolo, eu posso votar em fulano, em ciclano ou em beltrano. Não. Veja os projetos. Ouça o que essa pessoa tem a falar. Veja o que essa pessoa pode fazer, não só pela migração nordestina, mas pela mineira, pela gaúcha, pela catarinense, pela mato-grossense, pela paraense. Enfim, veja o que essa pessoa tem para ofertar para a própria cidade, aquela cidade onde você tira o seu suor, onde você tem o seu pão, onde você deixa o seu suor. Então, não deixe um saco de cimento, não deixe 15 litros de gasolina, de álcool, fazer com que o seu direito, em outubro, agora esse ano excepcional em novembro, possa se constituir e acabem com os seus desejos e os seus sonhos. E eu tenho sim, Bruno, respondendo a sua pergunta e a ênfase que o professor Fernando deixou, eu tenho sim um desejo enorme do regresso. Infelizmente, eu tive que voltar porque eu já estaria em situação difícil. Então, eu precisei voltar, esfriar minha cabeça, deixar essa poeira todinha passar, porque nós estamos longe e a saudade, ela bate. Então, à distância, a gente começa a pensar coisas negativas. Vai que meu pai, minha mãe pegam um coronavírus desse, uma Covid-19, morre e eu não estou lá. Esse foi o maior susto, Bruno. Eu digo isso, eu falo agora. Muitas pessoas me perguntaram, mas Luiz, por que é que você vai embora? Eu fiquei calado. Mas esse foi um dos principais motivos. A minha avó morreu, Bruno. Eu estava no Senai, assistindo aula com a professora Kelly Wolff, a instrutora Kelly Wolff. Eu estava fazendo um curso de soldador e a Kelly Wolff estava ministrando a aula quando o meu telefone tocou e minha mãe disse: sua avó acabou de morrer. Eram 8 horas da noite. E eu estava longe, Bruno. Então, esse momento de pandemia fez eu refletir. Eu não quero voltar em Alagoas, eu não quero voltar na Bahia para só ver minha mãe ou meu pai enterrado, sem ter oportunidade de dar um cheiro, de ter dito eu te amo, eu amo-te, e ficar só pensando na grana, no status. Então foi necessário ter feito isso. Mas sim, eu manifesto aqui todo o meu desejo de regresso. E eu sei que o que eu fiz aí não foi em vão. E as portas, como diria minha avó, elas não estão abertas, elas estão arreganhadas, escancaradas, porque as pessoas me disseram isso. As pessoas me disseram isso, inclusive o professor Fernando. Luiz, você saiu, mas aqui, ó, você é patrimônio da cultura rioverdense. Eu ouvi isso. E eu tenho muito a agradecer à pessoa que me disse isso. Eu também não vou falar o nome dela, porque eu não sei se eu tenho esse direito, mas essa pessoa é grande aí na cidade. Ela me falou isso: Luiz, você é um patrimônio. Você vai embora, mas você vai voltar um dia. Tá certo, Luiz. Para finalizar as participações, eu tô a participação da Larissa Bernardino Oliveira falando: troca de experiências maravilhosas. O Narli Campos, o Narli tem uma loja de tinta ali no Santo Agostinho, também ali a NS Tintas, uma loja bacana ali no Santo Agostinho ali. Precisando de tinta, de material para pintura, material elétrico, fala lá com o meu amigo Narli lá, que ele tem um preço bacana, e é o melhor preço da cidade ali. E ele fala que eu sou baiano e me vi representado nessa entrevista do Fernando e do Luiz. Sou empreendedor nessa cidade maravilhosa, mas realmente aqui só tem trabalho. Isso aqui para mim, que eu sou bairrista e gosto tanto de Rio Verde, eu concordo plenamente com o Narli, mas isso aqui para mim, que eu sou daqui, é um tapa na minha cara. Eu acho que se eu fosse alguma coisa influente na cidade, eu me sentiria constrangido,
por não ter criado ou ter proposto, a gente tem, para passar para você, você conhece Rio Verde, então vou passar para você só a questão, finalizando aqui com o Valdir Spessien, falando boa noite, buenas para nós aqui também. Tem o Arraial das Abóboras aqui em Rio Verde, né? E eu acho que o Arraial das Abóboras, ele é um arraial mal aproveitado. Por quê? Porque você pode fazer uma grande festa junina. Você não precisa fazer no mês de junho, não. Faz no mês de agosto, não tem problema. Junto com o aniversário de Rio Verde, comemora o aniversário da cidade junto com a festa agostina, né? Que eles falam. E faz a competição de quadrilha entre os bairros. Como o Fernando disse, nós temos bairros na cidade que são nordestinos. São bairros que não tem goiano ali dentro. E é um fenômeno da cidade de Rio Verde. Então, é algo que talvez esse cluster, né? essa questão econômica que o nordestino dá e traz e que quer investir, que quer consumir, eu acho que está faltando essa visão também um pouco do nosso empresário, né, Luiz? Com certeza, Bruno. Como eu morei aí 6 anos, eu participei de algumas festas, eu pude ir em alguns eventos e, assim, se perde um pouco da cultura. Eu não estou fazendo nenhuma crítica que seja de forma agressiva, mas, assim, se é festa junina, é festa junina. Eu não posso colocar uma dança alemã numa festa junina. Eu não posso colocar uma catira, por mais que ela seja tradicional, mas eu não posso colocar uma catira numa festa junina. Eu tenho que dar espaços para os eventos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, Bruno, se eu tem calendário para fazer essas festas todas, né? Tem calendário no ano para fazer essas festas todas aí. Olha só, justamente, olha só, nós temos 12 meses dentro de um ano. E cada mês eu posso fragmentar de maneira cultural. Então, se o mês de junho ele é dedicado ao junino, vamos investir na cultura junina. Vamos deixar para fazer, vamos fazer um cover do Oktoberfest, que tem lá em Blumenau, em outubro também. Vamos aproveitar o nome outubro e vamos fazer um cover aqui. Então, vamos trazer essas tradições alemãs, italianas, búlgaras, russas, para esse período. Vamos trazer o período da catira, o período de danças caipiras, né, da região, aqui da nossa região do estado de Goiás, Mato Grosso, Minas, interiorzão de São Paulo, para o período de festa de Rio Verde, que é o 5 de agosto. Então, nós temos oportunidade para fazer isso, não precisa fazer tudo numa vez só, porque acaba que, como o nosso colega lá da loja de tintas, ele deixou claro, acaba que a gente tem em um mês tudo e os outros 11 meses não temos nada. Né? Então vamos fragmentar, vamos de fato pegar o Parque Dona Gessina, que ficou bonito, vamos pegar ele para poder trazer eventos lá em um mês, em um determinado mês, vamos aproveitar a praça da Morada do Sol e vamos trazer evento para lá em um determinado mês. Vamos aproveitar a praça lá do Espelho d'Água para fazer um evento. Vamos aproveitar o Interlagos lá no fundo da UNRV para poder trazer um evento. Então, a gente tem eventos, nós temos culturas, nós temos uma miscigenação cultural enorme nessa cidade. Nós falamos do francês até o russo em Rio Verde. Nós falamos do nordestinês até o gaúcho em Rio Verde. Então, vamos aproveitar a nossa riqueza cultural. Vamos aproveitar o ano, que é enorme, com 12 meses, e fragmentar essas festas, não só de uma vez só. Porque, Bruno, acaba que perde, de fato, aquela doçura da cultura. Você comemorando a festa junina em agosto. Não faz sentido. Verdade. Luiz, eu gostaria de te agradecer pela entrevista, foi bacana também, agradecer ao Fernando também pelo contato que ele te indicou, acho que você enriqueceu muito a entrevista. Eu estou ansioso para que o livro saia, que o Fernando possa fazer logo em livro aí, a gente possa adquirir esse livro aí, que eu acho que vai ser bacana e eu acho que vai ser um aprendizado para nós,
tanto para entender a cultura goiana, para entender a nossa cultura goiana e se colocar também na questão da cultura nordestina, né? E também valorizar o nosso migrante, as pessoas que vêm aqui, dedicar o seu trabalho, doar o seu esforço, né? Enfim, muito obrigado também por ter escolhido viver em Rio Verde, por ter escolhido também compartilhar a sua cultura, né? Que seja com poucas crianças, né? Que poderia ter talvez até sido ampliado aí, mas nas poucas crianças que você plantou essa semente, tenho certeza que vai germinar e vai dar árvores frondosas e bons frutos. Parabéns pela coragem, parabéns pelo talento e desejo que você retorne realmente, porque a gente precisa de você aqui e você incentivar. Talvez tem muitos cordelistas aqui no nosso meio que estão adormecidos e que precisam ser despertados, porque talvez não tenham oportunidade, talvez também são cerceados nesse direito também de manifestar sua cultura, e isso é importante, a gente também despertar o talento e a vocação do nosso jovem e do nosso trabalhador aqui de Rio Verde, viu, Luiz? Com certeza, breve, eu não posso deixar muito explícito isso, mas breve, virá um livrozinho, um folheto em cordel aí, tá? E aí a gente vai fazer um deleite em Rio Verde, com essa nossa obra de literatura de cordel. Tá certo, Luiz. Muitíssimo obrigado pela participação. Hoje o programa Trocando em Miúdos falou sobre a questão da comunidade nordestina aqui em Rio Verde, a Rio Verde nordestina que a gente não sabe, que a gente não conhece, as realidades, os dramas, os dilemas, né, também as conquistas, as frustrações que esse imigrante tem aqui na nossa cidade de Rio Verde, as oportunidades dele. Você concordou com aquilo que o Fernando apresentou, que também o professor Luiz também apresentou aqui no programa de hoje? Concordou, não concordou? Compartilhe esse programa, ajude esse programa a chegar cada vez mais longe. A gente está tendo grandes índices de audiência, o programa está tendo um nível de qualidade editorial que eu estou gostando de participar, e ajude esse programa a crescer. Motive esse apresentador também a trazer essas pautas aqui para fazer você pensar. Eu volto sexta-feira que vem com mais um programa Trocando em Miúdos, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte.